Esse é um tema importante porque muita gente aceita acordo no escuro. A pessoa liga no banco ou o banco liga cobrando e diz: sua dívida é tanto, vamos parcelar? Mas o consumidor muitas vezes nem sabe como aquele valor foi formado. E no direito do consumidor existe uma regra básica: o consumidor tem direito à informação adequada e clara, objetiva, sobre qualquer cobrança. Isso está lá no artigo 6º do CDC. Entendi. Doutor, vamos começar então falando o seguinte, né? Quando a gente fala em dívida bancária, o que exatamente compõe esse valor, hein, doutor Paulo? Daniel, normalmente uma dívida bancária é formada por 4 coisas principais: o valor original da compra ou do empréstimo, juros cobrados pelo banco, multas e encargos por atraso e, às vezes, seguros ou tarifas que o consumidor nem percebe que foram incluídas. Já ia esquecendo, mas nem posso esquecer. Se a dívida já estiver judicializada ou no escritório de cobrança, terão honorários advocatícios. O problema é que, com o tempo, os juros vão sendo aplicados mês por mês e a dívida pode crescer muito rápido. Por isso, é fundamental entender como esse valor evoluiu. Entendi. Doutor, que documentos ajudam o consumidor, então, a entender essa dívida, hein? Daniel, é sempre importante saber por onde começar. E existem alguns documentos básicos que todo consumidor pode solicitar do banco. O primeiro são as últimas faturas, principalmente quando for cartão de crédito. Segundo, o chamado demonstrativo evolutivo da dívida, que mostra mês a mês como os juros foram aplicados. Terceiro, protocolos de atendimento. Quarto, o contrato original, porque muitas vezes a pessoa nem lembra o que assinou. E quinto, os comprovantes de pagamento para verificar se o banco abateu corretamente o que foi pago. Entendi. Doutor, pedir esses documentos, então, na prática, cá para nós, e geralmente a gente vê, né, uma série de orientações, a gente pede um monte de papel, tem aquela burocracia, né, que nem se liga para o banco, para o gerente, muitas vezes, olha, deu um problema aqui, liga aí no 0800. Na hora de abrir conta é só facilidade, deu problema, rapaz, se vira aí com o call center, né? Por que eu estou falando isso, doutor? Você está falando desses documentos todos, aí vem assim, pedir esses documentos, assim, realmente vai ajudar em alguma coisa na prática? Daniel, e você nem sabe o quanto isso ajuda, porque quando o consumidor pede esses documentos, ele consegue verificar, por exemplo, se foram cobrados juros abusivos, se existe tarifa ou seguro que ele não contratou, se o banco aplicou os encargos corretamente. E muitas vezes, quando o consumidor começa a pedir esses documentos, o próprio banco percebe que aquela dívida pode ser questionada e acaba abrindo espaço para negociação. Entendi. Doutor, quando isso vai parar na justiça, hein? Ou que, pela sua experiência aí, a chamada jurisprudência, como é que os tribunais têm decidido aí nesse sentido para quem passa por isso? Os tribunais brasileiros têm inúmeras decisões importantes sobre isso. Os tribunais superiores, por exemplo, entendem que os bancos precisam apresentar planilha clara de evolução da dívida, especialmente quando o consumidor questiona a cobrança. Além disso, quando há falta de transparência na cobrança, os tribunais podem rever os juros ou até anular cobranças indevidas. Ou seja, informação clara não é um favor do banco, é um direito do consumidor. Entendi. Doutor, para quem está então com a dívida hoje, o que o senhor diz? Qual o primeiro passo que a pessoa tem que tomar, hein? Para quem está com dívida hoje, o primeiro passo é simples: não negociar no escuro. Antes de aceitar qualquer acordo, peça os documentos que já mencionamos, registre o protocolo e entenda exatamente como a dívida foi calculada. Porque o consumidor, quando ele entende a dívida, ele negocia melhor e também identifica os possíveis abusos. Tá certo. Poxa, muito obrigado, viu, doutor Paulo Feitosa, mais uma vez aqui, trazendo esses esclarecimentos nessas dúvidas, né, de quem entende da lei. Bom dia, doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo, viu? Daniel, dívida, como eu digo, não é vergonha, mas dívida sem explicação é um problema para o banco, não para o nosso ouvinte,
não para o consumidor. O consumidor tem o direito de saber quanto deve, por que deve, como aquele valor foi calculado. Por isso, peça os documentos, registre tudo e procure orientação quando for necessário.